Em nome de Jesus. As crianças podem ir em nome de Jesus, não precisa correr. Aleluia, Jesus. Oh, glórias. Pastor Daniel fica aqui na frente, em nome de Jesus. Vamos ouvir a palavra do bom mestre com o nosso pastor Daniel. Ele que vai ministrar o nosso coração nessa noite, né? Aleluia. Estenda suas mãos para cá, sem ira e sem contenda. Nós vamos também descer para nós aprender também, em nome de Jesus. Senhor, aqui estamos em tua presença. Queremos ouvir mais do Senhor, queremos aprender do Senhor nessa noite. O Senhor vai enviar para o teu servo, e o teu servo vai acima o coração da igreja, meu Pai. Tome em tuas mãos, em nome de Jesus, da vitória, em nome de Jesus, e palmas que louvam o nome santo do Senhor. Quem pode aplaudir, aplaudindo ao nome do Senhor mais forte, queridos. Dê um glória a Deus aí que Ele merece. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Pode se assentar, fica à vontade. Queridos, hoje nós estamos no culto de primicistas, ok? Pode falar uma coisa para os irmãos? Deus é contigo, homem de Deus. Depois que nós começamos a fazer este ato, depois que nós começamos e aprendemos este princípio da parte de Deus, a igreja só tem crescido. Meu João, Deus não tem mandado empresários, Deus tem transformado os empresários dentro da igreja. Para você ver que Deus é tão poderoso, Deus levantou uma loja para cuidar de nós. Vocês não dão glória porque não é com vocês. Deus levantou, vai repetir, irmão Carlos Correia. Deus abriu uma loja para cuidar de mim, da minha esposa e dos meus filhos. Brechó Adonai. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, Deus cuida de cada um de nós. A irmã Eva acabou de falar, rapaz. Deus sabe cuidar de cada um de nós. Então, seja apenas contribuinte, seja aquele que ama voluntariamente. Irmã Jacira, dá na casa de Deus e você vai ver o que Deus irá fazer. Nós temos eu acho que é 4 ou 5 anos, antes da pandemia, antes do coronavírus vir, nós já estávamos fazendo esse ato, irmão José Holanda, de primícia, e Deus tem respondido. E às vezes Deus nos dá bênção no momento, mas Deus às vezes espera para que a gente amadureça, irmão Ailton, para nós recebermos aquilo que é para nós, porque a bênção que Deus te dá não acrescenta dores, mas a bênção que Deus te dá, ela te faz enriquecer. Quem crê nisso aí, queridos? Ou seja, nós só temos visto Deus fazer grandes coisas na vida daqueles irmãos que estão assíduos, que estão conosco, e Deus tem multiplicado, Deus tem feito grandes coisas, então é motivo de glorificarmos a Deus por isso, e vamos continuar aprendendo a palavra de Deus. Quem está aí, diga amém. Quem está feliz com o Senhor Jesus? Quem está animado aí, queridos? Levanta a mão para o céu, por gentileza. Fala assim, Senhor, que a semente não possa cair na beira do caminho, porque a semente que cai na beira do caminho, o maligno vem e arrebenta, e arrebata. Mas quando a semente cai na terra fértil, dá 30, 60, até 100 por uma. Só quem acredita em nome de Jesus, aplauda mais forte, aplauda e glorifique o nome do Senhor, que Ele merece. Era para nós estávamos passando um slide, só que o computador do Israel, só ele que sabe mexer, ele não chegou até agora, mas tá tudo certo. Nós vamos escrever o quadro, por isso que eu colocamos o quadro aqui. Quando a irmã Cléia chegou, abençoe o pastor Daniel, porque eu pensei que não tinha tirado. Eu tirei e coloquei de novo para nós explicarmos, porque eu aprendi, e eu tenho certeza que para os irmãos também, irmão José, se torna mais fácil visualizando, ouvindo, escrevendo e vendo. Na escola, quando eu estava na escola, quando o professor falava, eu tinha muita dificuldade. Mas quando o professor falava, escrevia e mostrava, todo mundo captava. Quem está aí, diga amém. Porque a facilidade do aprendizado está na audição, na visão e também na prática. Você vai ouvir, vai ver e vai aplicar. Quem pode dar glória de novo aí? Eu vou repetir. Você vai ver,
vai ouvir e vai aplicar a palavra de Deus. Ok. Abra comigo, por favor. Êxodo capítulo de número 23. Eu peço auxílio da minha esposa aqui para estar lendo os textos para conosco. Ok? Consegue? Leia os textos para a gente. Quando o Gabriel vier, ele vai ajudar também. Daqui a pouquinho nós estaremos vendo cada detalhe do que a Bíblia vai dizer sobre primícias. Afinal de contas, o que é primícia? Para que a primícia serve? A Débora, antes de nós irmos para cá, ela perguntou: papai, o que é primícia? Qual a diferença de dízimo para primícia? Expliquei: dízimo é 10%, primícia é 1% de tudo aquilo que passou na sua mão durante o mês. Só que a Bíblia, ela tem 3 abismos. A Bíblia tem 3 abismos. Quantos abismos? Fale comigo. Abismo cultural. Fale comigo. Cultural. Linguístico. Fale linguístico. Cultural, linguístico e geográfico. Ou seja, a Bíblia tem 3 abismos. Estes abismos fazem com que a gente, às vezes, irmão José, não entendamos aquilo que é para nós entendermos. Por quê? Porque nós temos que saltar por estes abismos para que a gente entenda. Por exemplo, Jesus fala assim: aquele que pleitear contigo, pleitear, a palavra pleitear na tradução diretiva, na tradução do direito constitutivo, quer dizer aquele que for no juiz, na porta, porque o juiz biblicamente ficava na porta da cidade. Toda pessoa que queria pleitear, que queria ir ao juiz, ia para fora da cidade, para frente da porta, porque lá era o local de onde habitavam os juízes. Por isso que Jó vai dizer: eu, quando estava julgando, ia para a porta da cidade. Vocês não sabem, mas Jó era um dos maiores juízes que existiu na terra. Fala alguma coisa aí. Logo, a pessoa que fosse para fora da cidade, fosse para a porta, ele ia até o juiz. Aquele que pleitear contigo a túnica, dá a capa para ele também. Só que a gente fala e não entende. Por quê? Porque a cultura nos faz ficar no abismo, nos faz ter uma distância para entendermos o que é capa, o que é túnica. Jesus disse: aquele que pleitear contigo a capa, dá-lhe a túnica. A capa era um vestido, era tipo uma blusa de frio. Uma blusa de frio que ficava por fora, que protegia. Ela era mais barata. Ela não tinha tanto acabamento. O pelo ou a pele da jaqueta ou da capa não era bem trabalhada. Não tinha, porque ela era para proteger do frio e para os trabalhadores trabalharem cotidianamente. A capa. Aí Jesus fala: aquele que pleiteia a capa, da túnica. O que é túnica? O que é a túnica? A túnica é a parte de dentro que coloca ou que verte do pescoço até a ponta dos pés. E a túnica era caríssima. A túnica era de grande preço, porque ela às vezes não tinha costura. Ela era de linho fino, bem costurada, nem não costurada, mas de algodão, toda de linho fino. Ou seja, a túnica era mais cara do que a capa. Aí Jesus fala: aquele que pleiteia a túnica, a capa, dê a túnica. Quem pegou? Jesus está dizendo: aquele que quiser pouco de ti, dá mais para ele. Isso que é uma demonstração da graça. Isso que faz com que entendamos a cultura. Estes 3 abismos nos fazem enxergar e entender o que Deus quer falar de fato conosco. Quem está pegando, diga amém. Só foi a introdução. Então, a Bíblia tem 3 abismos. Quantos? 3. Fale comigo. Cultural, linguístico, geográfico. Só vocês.
Quem pode dar glória a Jesus? A Bíblia, isso, aplauda mais forte para Ele que Ele merece. Ou seja, para a gente entender como a Bíblia funciona para nossos dias, porque a Bíblia não é ultrapassada e não é moderna, a Bíblia é eterna. Vou repetir de novo. A Bíblia não é ultrapassada nem moderna. A Bíblia é eterna. Passa os céus e passa a terra, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Aleluia! Ou seja, quem acha esses fortões da internet? Porque na internet todo mundo é bom, todo mundo sabe, todo mundo fala, mas no tete a tete, cadê? Que não tem argumento. Quando esses bonitões, esses melhorizão que quiser falar que a Bíblia precisa ser atualizada, fala para ele que a Bíblia já tem dono e a Bíblia já tem uma essência, a essência da eternidade. Quem tá aí? Êxodo 23, 15. Êxodo 23, 15 e 16. Abre para mim, por favor. Irmãos, o brechó do Nai é tão poderoso que tá contribuindo. Olha para cá, por favor. Olha aqui, ó. Olha o que o brechó do Nai deu para esse jovem, irmão. Rapaz. Ei, por isso que as pessoas, a irmã Nicinha é abençoada, brechó do Nai é abençoada, as pessoas não sabem, porque ela só dá em terra fértil. Achou, meu irmão? Quem achou, diga amém. Amém. Êxodo 23, 15. Irmão José, como eu não sou besta, a caneca é para ser usada. Ei, a caneca é para ser usada, né? Se a pastora Maria daqui a pouco quiser colocar um café aqui, nós vamos mais de 10 horas aqui. Quem está aí, diga amém. Amém. Êxodo 23, 15 ao 16, escute aqui. A primícia é algo que é da parte de Deus. Vamos ver, leia pra gente. 23, 15 e 16. Glória a Deus, salve os meus capazes, Senhor, amém? Guardarás a festa dos pães asmos, 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe. Abibe, escuta aqui. Abibe significa cevada em amadurecimento. Quando formos para a terra de Israel, nós vamos lá e nós iremos ver a cevada em amadurecimento o ano todo. Porque a cevada é um tipo de Cristo que ninguém planta, nasce sozinho, porque é Deus que dá. Vou repetir, a cevada é um tipo de Cristo que nasce sem ninguém plantar, nasce por provisão de Deus. E a cevada significa, Abibe significa cevada em amadurecimento. De maneira que quando o povo de Israel chegou, irmão Gustavo, na terra prometida, eles não chegaram plantando, eles chegaram colhendo. Porque toda pessoa que está no centro da vontade de Deus, ele não chega plantando, ele chega colhendo. Quem está aí? A Bíblia fala que quando o povo de Israel atravessou o Jordão, eles entraram colhendo. O maná parou 2 dias antes. Depois de 2 dias para comemorar a Páscoa, o maná parou, começaram a colher. Cevada. Quem tá pegando? Continue, meu amor. Eu interrompo, mas vamos lá. Ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito. Escute só. No mês de Abibe, eles saíram do Egito. Qual mês? Abibe, fale comigo. Abibe é o mesmo referente março, abril. Março ou abril. Por isso que aqui no Brasil a Páscoa é sacrificada, é oferecida, é feita, é comemorada no mês de abril. Por causa que para nós é no mês de abril, março, abril. Só que para eles, povo de Israel, é o começo do ano. Começo do ano começa em Abibe. Ou seja, quando é abril para a gente, para eles ainda é o começo do ano. Quem está pegando? No começo do ano eles entraram. No começo do ano eles saíram da terra do Egito. Ok? Vamos lá. Porque nele saíste do Egito. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Ninguém apareça diante de mim de mãos, porque tão tal como está a sua oferta está o seu coração. Vou repetir.
Como está a sua oferta, está o seu coração. A oferta é reflexo daquilo que o seu coração é. Versículo 16, para nós entrarmos. Guardarás a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho. As festas das cegas é a mesma. Passa sublinhe, por gentileza, na sua Bíblia. E puxe uma seta e coloque primícias. Festa da ceva. Como que é, meu bem, que está aí? Da cega. Que é a mesma que festa das primícias. Não sei se está na sua Bíblia festa das primícias, mas o que está escrito no original é festa das primícias. Festa das primícias. Ok? Ou festa da colheita, porque também tem a nomenclatura festa, porque primícia tem nome ou colheita, ou festa das semanas, ou festa das cegas, que é tudo um tempo de colheita. Amém ou não amém? É um tempo de colheita. É um tempo de colheita. Se é o tempo de colheita, é a festa da primícia. Ou seja, primícia é a festa, ou é o tempo em que o povo dá a Deus os primeiros frutos. O povo, repetir, primícia, irmão Ailton, é as primeiras frutas do pé. Por exemplo, a pessoa tem na sua casa um pé de vamos colocar, de tâmara. A irmã que ela falou de tâmara hoje de manhã. De tâmara. A pessoa pegava, começava a amadurecer a tâmara. Ele pegava, suponhando, a pessoa pegava a tâmara, as primeiras que estavam florescendo, colocavam dentro de um vaso de litro. Daqui a pouquinho o Israel vai estar colocando para nós entendermos e captarmos melhor. Dentro de um vaso grandão e enchia. Depois que ele enchia, levava ao sacerdote, e aquilo era a primícia da pessoa a Deus, porque a primícia era oferecida a Deus para que o sacerdote viesse comer. Porque quando aquelas tâmaras que estavam no vaso, levado para a casa de Deus, para o sacerdote, a bênção de Deus ia repousar na casa da pessoa que deu. Vou repetir, a bênção de Deus não ia para o sacerdote que estava recebendo, a bênção de Deus ia para quem estava dando. Isso é só a Bíblia que fala, queridos. Isso que é só a Bíblia que mostra, ok? Então quando a pessoa dava a primícia a Deus, Deus abençoava o campo, Deus abençoava o gado, Deus abençoava o celeiro, Deus abençoava a maçadeira, Deus abençoava o trigo, Deus abençoava. E a pessoa, por exemplo, eu vou vender tâmara, pegava 10 tâmaras, colocava no saquinho e fechava, pegava mais 10 tâmaras e começava a comercializar. Através da primícia que ele deu, Deus iria abundar nas tâmaras que ele deu na casa de Deus. Quem está pegando aí? A primícia, existem 3 aspectos das primícias. Quantos aspectos? 3 aspectos. Espero que os irmãos estejam anotando, porque se torna mais fácil, se torna melhor para a compreensão. Primeiro aspecto, festa. Qual o primeiro aspecto? Segundo aspecto, oferta. Qual o segundo aspecto? Terceiro aspecto, cerimônia. Cerimônia. São os 3 aspectos das primícias. Quem está pegando? Das primícias. Os 3 aspectos. Qual é o primeiro aspecto? Qual o segundo aspecto? Qual o terceiro aspecto? Cerimônia. Esses 3 aspectos falam de ações e atitudes que o povo de Deus tinha quando tinha a festa. Durava 7 dias. Quando era oferta, levavam, traziam na casa de Deus, irmão Raimundo, uma massa cruenta. O sacerdote pegava o pedaço da massa. Pegava com esses 3 dedos aqui, ó, e fazia assim, ó, um punhado. O nome disso é punhado. Qual o nome? O que ele pegava na massa? Aqui estava a massa. Quando ele pegava esse punhado da massa, jogava esse punhado que ele pegou com esses 3 dedos aqui, que é uma letra no hebraico, a letra Shin, que é a letra Shin, que o sacerdote pegava. A pessoa trazia a massa cruenta, e ele fazia
ele fazia assim, ó. Quem está aí? A massa ficava com esses três, com esse furo. Na hora que ele pegava com esses 3 punhos, com os 3 dedos, e o punho, ele pegava essa massa, jogava no altar. Na hora que ele jogava no altar, o restante não sobrou? Sobrou sim ou não? O restante sobrou. Só que Deus ia abençoar tanto a pessoa que deu, que através daquele punhado que o sacerdote jogou em cima do altar, o resto ia ficar para o sacerdote. Olha só, o resto ia ficar para o sacerdote. Aí, como jogou no altar, o altar ia santificar a massa ia santificar a massa ia santificar o campo. Olha aí, olha meu pai. A massa ia santificar a pessoa. E a pessoa ficava abençoada por Deus por esse ato aqui. Vocês querem ler? Vamos ler? Levítico capítulo 2. Só enquanto Israel terminou? Foi? Vê a imagem número 1. Consegue ver para nós? Por favor. Levítico capítulo 2. Lê lá, meu amor, por favor. Levítico capítulo 2. Quem está aí, diga amém, queridos. Levítico capítulo 2. Eu estou explicando o conceito de primícias. Ora, o que é primícia? São os primeiros frutos das colheitas destinadas aos sacerdotes. Vou repetir. São os primeiros frutos da colheita destinada ao sacerdote. Escute aqui. Existiam 12 tribos. Quantas tribos? 12 tribos. Das 12, Deus tirou uma. Qual o nome da tribo? Qual é o nome da tribo? Levi. Os levitas ficaram sendo a propriedade de Deus. Os levitas ficaram sendo o quê? Propriedade de Deus. Quando Moisés chegou na terra prometida, falou, irmão José, para os filhos de Dan, pega aquela terra lá no norte. Para os filhos de Benjamim, pega aqui no sul. Para os filhos de Judá, pega no sul. Para os filhos de Efraim, pega de um lado e do outro. De Manassés, do lado do outro. Dos filhos de Ruben, não, porque Ruben foi deposto. Naftali, os filhos de Zebulon, os filhos de Dan, cada um ia pegando a sua terra. Só que quando chegou para a terra de Levi, Deus falou para Moisés: não dá terra nenhuma para eles, porque eles vão trabalhar na minha obra, e se eles trabalham na minha obra, eu que vou dar casa para eles. Se eles trabalham na minha obra, eles não vão precisar plantar. As 11 tribos vão trazer oferta para vocês. Se Deus chamou, Deus garante. Vou repetir de novo. Se Deus chamou, Deus cuida. Se Deus chamou, Deus vela. Deus não mente. Deus não é menino. Se Deus chamou, Ele vai velar, Ele vai cuidar, Ele vai trabalhar, querido. Então, qual era o trabalho de Levi? Matar, pegar a ovelha, cortava na jugular, derramava. E eles tinham que saber, não é só chegar, vou viver só da obra. Não, eles tinham que saber de toda a lei de Deus. O que era? Quando é holocausto, queima por inteiro. Quando era sacrifício, corta um animal, corta na jugular, pega a parte da coxa e do peito para você, para o sacerdote que está sacrificando, e o resto a pessoa ia comer, ia queimar algumas partes, que a gordura é de Deus. A gordura é de Deus. A gordura seria queimada, tirava algumas partes e a pessoa comia. Se fosse oferta de paz, tinha que trazer um cordeirozinho, ou tinha que trazer uma pomba, tinha que trazer uma oferta de amor, tinha que trazer uma oferta vegetal. Então, eles tinham que saber de todas as regras, de todas as leis de Deus. Quem está pegando? E essa tribo de Levi ia ficar sendo aqueles que ia receber a oferta de uma nação inteira, gente. Porque Deus chamou,
Deus cuidou. Quem está aí? Ou seja, são os primeiros frutos. Por exemplo, a tribo de Efraim plantou, está colhendo, época da colheita, época das cegas. Vem a casa de Deus, vem no tabernáculo, vem no tabernáculo, vem no tabernáculo, vem no altar e entrega ao sacerdote. O sacerdote ia lá, pegava o animalzinho da pessoa, pegava o animalzinho, sacrificava, derramava o sangue e levava no altar. O que era para o sacerdote, ficava para o sacerdote de acordo com a lei. Mas o que era para Deus, era de Deus. O sacerdote não podia nem ser doido de tocar naquilo que era de Deus. Porque se ele tocasse aquilo que era de Deus, ele podia pagar um alto preço. Que nem um homem, ou que nem um anjo chamado luzeiro, que ele pegou o que era de Deus e não deu para Deus. Sabe quem é luzeiro? Sabe quem é? Satanás. O nome dele, Lúcifer. Só que Lúcifer não está no original. É filho da alva, Reilel Ben Shahar, que é aquele que tem luz, aquele que porta luz. Por que não pode ser chamado de Lúcifer? Porque ele não tem mais luz, só há trevas dentro dele. Ok? Aqui traziam os primeiros frutos para a casa de Deus. Levítico capítulo 2. Acompanhe conosco. Deixa eu me ver aqui só o versículo para nós ganharmos tempo. O versículo 1 e 2. Eu quero entrar nas partes das ofertas. Vai lá. Quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor. Só um minutinho. Quem achou, diga amém. Levítico 2:1. Levítico 2:1. Algumas bíblias pode ser que está branca, chega a estar cheirosa ainda que não lê, né? Mas é um dos livros mais importantes da Bíblia. É um dos livros mais poderosos da Bíblia. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o livro todinho revela de Jesus. Depois nós vamos vamos mergulhar na história de Jesus. História de Jesus em Levítico. Lê lá. A sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e sobre ela porá incenso. Levá-la aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha. Abre um parênteses para a palavra punhado. Abre um parênteses para a palavra punhado. Levará e tomará deles um punhado. Quem está aí? Diga lá. Um punhado da flor de farinha e do azeite com todo o seu incenso e os queimará como poção memorial sobre o altar. É oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Ok, quem pegou diga amém. Isso era oferta de primícias, de oferta vegetal. O que é oferta vegetal? Você vai ler depois. Eu profetizo que você vai conseguir ler a Bíblia toda. Quando você chegar nessa parte vai estar assim: oferta de manjares, oferta vegetal. O que é oferta vegetal? É oferta oriunda da terra. É oferta só tirada da terra. Por exemplo, flor da farinha, o trigo. Outro é o azeite, porque o azeite é derivado da azeitona. Amassado, ele vai lá e dá azeitona, ok? Incenso, não é o incenso que põe aquele para ficar banheiro cheirosinho, não, irmão. É outro tipo de incenso. Quem está pegando? Ou seja, oferta de manjares era oferta que vinha da terra, que nascia da terra. Quem está pegando? Vamos lá. Passa para o próximo mestre, por favor. Para nós estarmos. Alguma dúvida até agora? Se tiver dúvida, pergunte. Alguma dúvida? Vamos lá. Quem pode dar glória a Jesus aí? Passou? Número 2. A regra da matemática das ofertas. Isso. A regra da matemática das ofertas. Abre, por favor. Êxodo 16:16. Quantos meses tem um ano? Quantos meses tem um ano? Os irmãos já cansaram de nós lermos? Está começando agora, irmão. Quem está aí, diga amém. Quem aguenta mais pelo menos um minutinho? Mais minutinhos. Vamos lá. Quantos meses tem um ano? Em Israel,
existem 7 tipos de oferta que eles colhem da terra. 7 colheitas da terra. Por que nós temos que dar primícia de 1 em 1 mês? De mês em mês. Não tem 12 meses do ano? Sim ou não? Você não colhe, por mais que você não trabalhe na área agrícola, você não colhe todo mês? O que colhe? O seu dinheiro, não colhe? Então é um tipo de colher, uma colheita. Então todo mês você colhe. Todo mês você colhe. Sendo que todo mês colhendo, tinha que dar primícia. Tinha que primiciar, porque é um tipo de colheita. Por mais que seja pouco, mas é um tipo de colheita. Vamos lá. Êxodo 16. Êxodo 16. Êxodo 16. Pode ler, por favor, meu bem. Consegue? Dá para ir? Se não conseguir, passa para o Israel, que o Israel lê para nós. Pode? Por causa do Ezequiel aí. Lê para nós, mestre. Êxodo 16. Por favor. Só quem está aí, diga amém. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme o que pode comer, 1 gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Sublinhe a palavra gomer. Sublinhe a palavra gomer. Se quiser puxar uma seta ou puxar alguma coisa, puxa a seta e escreva assim: 2,2 litros. 2,2 litros. Amém? Vamos lá, pode continuar. Segundo o número das vossas almas, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel. Isso, vai, continua. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Vamos lá, só para nós contextualizarmos. O povo tinha acabado de pegar maná. Acabou de pegar? Deus falou, vai ser 2,2. Vai ser gomer. Como que está na Bíblia de vocês aí? Quem está diferente de gomer? Da irmã Daiane, qual? 2 litros, já está especificado. Quem mais? Qual é? 2 litros? Homer, está traduzido errado, tá? Desculpa falar para a senhora isso. Qual é o teu? Tá, é Homer com O só ou com H? Só com O? Porque vai chocar em outro texto. Nós vamos ver. Cadê? Foi tu que falou, Lucas? Levanta essa mão. Vamos lá, só para contextualizar. Deus falou, cada um vai pegar por cabeça 2 litros de homem. Ou um homem. O que é um homem? É uma vasilha, mais ou menos assim, que cabe 2 litros. 2,2. 2,2. Ou seja, lá para minha casa, se fosse no tempo, eu ia pegar um homem para mim, um gomer para mim, para Aline, um para Ezequiel e um para Débora. Na verdade, tinha que ser a capacidade que a pessoa podia comer, porque não podia nem estragar e nem sobrar. Não podia dar muito e nem pouco. A pessoa não podia passar fome, mas também não podia sobrar. Quem está pegando, diga amém. A ordem de Deus era 2 litros por cabeça de maná, tinha que encher. Aí a negada ia lá para fora do arraial. Vou falar que meu irmão ia lá para o Riacho Fundo, águas profundas. Ia lá para o Riacho Fundo. Quando entra, aí como se fosse o areal aqui, é a porta de entrada. Aí Moisés ficava lá na porta, com o gomer dele. Irmã Helena, o gomer era de Moisés. Aí a pessoa, quando chegava do campo, derramava dentro do gomer de Moisés e ultrapassava. Moisés falava, tira, você vai levar só o tanto certo. A pessoa entrava. Aí o espertinho pegava 2 para ele só. Porque isso aí era falta de confiança em Deus. Porque a pessoa que não obedecia a palavra de Deus, Deus falando, vai pegar só 1 litro por cabeça, 2 litros, 1 gomer por pessoa. Na sexta, pega 2, porque o pão que a gente não pode colher no sábado, Deus dá na sexta. O pão de cada dia Deus está dando para vocês. Quando Moisés pegava,
E os mais espertinhos, engraçadinhos, pegavam 2 litros, pegava 2 vasilhames. Quando Moisés falava, não vai entrar aqui não, vai entrar só um, porque se você não conseguir obedecer a voz de Deus, você não vai entrar. Sabe o que significa isso? Tipos de bênçãos que Deus não pode nos dar e a gente está querendo. É um tipo, Deus me dá. A entrada da é tipo das regiões celestes, que Deus não deixa que você vai lá buscar, porque Deus não pode te permitir mais além do que você pode ter. Deus não vai te dar além daquilo que você pode ter. Quem está entendendo, diga amém. Mas você me pergunte, qual é o segredo? O segredo, sabe qual é para ter mais bênçãos de Deus? Amadurecer. Se Deus falou, não agora, você falou, tem que falar, obrigado Senhor, tá bom. Sabe por quê? Porque o que me livra de hoje, ou a bênção que eu não posso ter hoje, está me livrando da minha queda amanhã. Porque às vezes Deus não vai te dar, Mariluce, Deus não vai te dar uma coisa para você falar, Deus me deu e eu não estou indo para a igreja. Eu não estou indo para a igreja porque Deus me deu isso aqui, está me atrapalhando. Deus não vai fazer isso. Aí você vai falar, Deus, obrigado pelo não, porque o não está me fazendo amadurecer, está me fazendo crescer. Quem está entendendo, diga amém, irmãos. Vamos lá. Então Moisés ficava na porta e ninguém podia entrar, a não ser que fosse com gosto. Agora o versículo 36, acompanhe comigo. Versículo 36 do capítulo 16. 36, 16. Lê lá, mestre. E um gomer é a 10ª parte do efa. Opa! E o quê? E um gomer é a 10ª parte do efa. É a 10ª parte do efa. O gomer é a 10ª parte do efa. Puxa, sublinho e puxa aí. O efa equivale a 22 litros. Efa e gomer. Quem está pegando aí? Efa e gomer. O gomer é 1 litro. É 1 litro menor. De 2 litros, 2,2 litros. O efa já é maior. Quem está pegando? Ela é o que, Israel? 1/10 do efa. É a 10ª parte do efa. Ou seja, aqui, vamos ler. Levítico 27:16. Levítico 27:16. Quem está pegando, diga amém, irmãos. Estou cansado não, né? Então não, né? 27:16. Levítico 27:16. Se também alguém santificar... Só um minutinho, deixa os irmãos acharem. Tu é um T-Flash. Quem não achou ainda? Estou ouvindo barulho. Isso. Espera os irmãos aqui. Levítico 27:16. Agora sim, podemos ler. Se também alguém santificar ao Senhor uma parte do campo da sua possessão, então a tua avaliação será segundo a sua semente, 1 gomer de semente de cevada. O que fizeram errado nas nossas Bíblias? Colocaram o gomer igual ao o do Senhor da como? Homer, ou Homer com H. Na Bíblia de quem está Homer com H? Esse versículo? Só do irmão, só do varão ali? O resto está tudo de um gomer. Homer? Só com O. Isso. A da senhora também. Mas não está errado se for com H ou com O. Não tem problema. O problema é se tiver com H, com G. Gomer. Esse gomer do capítulo 16 é e o Homer. O Homer ou Homer do capítulo 27 de Levítico 16 é outro, porque a litragem
a litragem dele é 222 litros. Amém ou não amém? Ou seja, aqui nós temos 22 litros, 22 litros e 222 litros. Só vocês. Qual o nome desses 2 litros? Qual o nome do 22 litros? Qual o nome do Homer? Qual o nome do 222? Só vocês. Ok? Aqui não tenho culpa. Não tenho culpa, irmão Clay. Não tenho culpa se a Bíblia quis fazer isso aqui. Glória a Deus. Quem pegou? Amém. Deu pra ver aí? É porque essa caneta aqui tá azul. É verde. Não tenho culpa se a Bíblia tá assim. O que é esse aqui, irmão José? Qual mistério? Me pergunte qual? Nós temos a primícia, o dízimo e até a oferta. Oferta. Irmão, eu vou repetir de novo. Nós temos a primícia, oferta e oferta. Dízimo e oferta. Só vocês. Mais uma vez. Quem pode dar glória ao nome do Senhor aí para sempre? Não tenho culpa. Não tenho culpa se o povo de Israel estava vivendo com a primícia no deserto. Olha aqui, irmão. Deus não falou para eles: vocês têm que colher um gomer, que é 200 ou é 2,2. Quem está pegando? Quem está pegando? Se você pegar mais, vai encher de bicho e você não vai comer. Ou seja, você, quando está debaixo da nuvem de Deus, vive só com a primícia. Quer que eu profetize forte com vocês aqui? Levanta a mão então, por favor. Vai chegar o tempo, presta atenção, vai chegar um tempo na vida de vocês, na nossa vida, que não vai precisar de muito para nos abastar. Apenas 1% de Deus sobre nós. Apenas 1%, sabe por quê? Esse 1% vai matar a tua fome, vai matar a tua sede e vai te abençoar. Aplauda o nome de Jesus, que Ele merece. Isso aqui é economia bíblica. O povo de Israel estava vivendo com 1%. Não tinha shopping, não tinha Carrefour, não tinha padaria. No deserto só tinha areia. E Deus mandou 40 anos maná, apesar que era resposta de murmuração. Essa é outra história. Quem pegou? Primícia, oferta e dízimo. Primícia, oferta e dízimo. Vou acabar porque vocês estão cansados. Bora acabar? Vocês querem mais? Vamos lá. Vamos só para nós. Próximo. Vê se tem aquela foto de umas pessoas. Tu consegue ver aí? A foto dos rapazes dos litros. Para mostrar para os irmãos. Aqui. Ai! Oh, aleluia! Eu estou falando que vocês estão ouvindo, estão vendo e vão a partir de hoje aplicar. Quem está aí? Irmão, a primícia é coisa séria. A primícia é coisa séria. Sabe por que a metade dos assembleanos não prospera? Porque nunca ouviu isso aqui. Mas vai ver no presbiteriano, vai ver no batista, tudo sabe isso aí. Porque está na Bíblia. Porque os pastores assembleanos não foram ensinados a primiciar. Pastor assembleano não sabe. Quando fala que a gente está falando uma heresia, falando que está falando mentira. Está na Bíblia. Eu estou mais B, irmão. Eu não estou inventando nada, não. Eu não tenho culpa se eu estou mostrando. Quem está pegando? Quem está pegando? Depois você senta com um presbiteriano ou com presbiteriano de verdade. De verdade. E um batista de verdade. Para ver se você não sabe. Para ver se... Nós iríamos fazer aqui, porque tem dois tipos de primícia. Tem um jeito que as pessoas, a maioria dos crentes fazem. Eles pegam o valor, o dinheiro de janeiro todinho,
e oferta na casa de Deus, e dá de primícia, para representar o ano, para representar a abertura do ano. Mas só que como o Espírito sabe e nos deu inteligência, não tem como, eu também não vou poder, muitos irmãos não irão poder sobreviver se der o dinheiro em janeiro todo. Quem está pegando? Porque daria em janeiro e não dava mais. Quem está pegando? Só que como o Espírito Santo é Deus e é inteligente, Deus falou 1% por mês. Mesma coisa. Vamos lá. Medidas para sacos. Homer é 1% das éfas. Quem está vendo aqui? A litragem não é o que nos importa, porque 222 ou 22 ou 2,2 é o de menos. É o de menos. Porque isso aqui pode ser um valor aproximado. Então, nem tudo na Bíblia vai estar exato no que se diz respeito à litragem. Porque às vezes vai variar. Por exemplo, um côvado, algumas Bíblias falam que é 50 centímetros. Outras Bíblias falam que é 45. O que é um côvado? É a medida do polegar, do dedo anelar. Do anelar não, qual é esse dedo? Maior de todos. Do maior de todos até o cotovelo. Isso aqui é um côvado. Aí vai variar. Tem gente que fala que é 50 centímetros. Tem gente que fala que é 48. Tem gente que fala que é 45. Tem gente que fala que é até 43 centímetros. Então, a respeito da metragem, não vai influir nada. Só que tudo vai cooperar. Que isso, hein? Que fase! Quem está vendo lá? Olha lá, medidas para saco. Um homem é como se fosse 10 éfas. Quem está pegando? Olha as éfas aqui, ó. Aí o camarada pegava, irmão José, enchia as sacas de efa, de trigo, de cevada, de tâmara, ou enchia de alguma coisa, e levava ao sacerdote. E aquilo ali é efa. Vai mais para baixo, mestre, agora, por gentileza. Ó, o quadrado maior, tá vendo o quadrado maior aqui? Tá vendo o quadrado maior? Abaixa aqui, por favor. Aí, ó, isso. Vai baixando, que vai mostrar o que é efa, o que é gomer, o que é homer. Então algumas Bíblias, irmã Jaceira, vai estar diferenciando gomer de homer. Vamos se atentar. Olha lá, a efa, 22 litros. 22 litros é o 10% de um homer. É 10% de homer. Ok? Desce mais, por favor, para nós vermos o gomer. Olha lá o tamanhozinho do gomer lá, ó. Não tá aí não. Aqui, ó. Colocaram errado, é gomor. 2,2. É esse, o terceiro, mestre. Isso, o terceiro, sobe lá. O terceiro tijolinho. Quem tá pegando? Quem tá pegando? Isso aí é que eles fazem. Eu estou levando vocês a um nível muito maior, viu, queridos? A um nível de entendimento, como se tivesse na época. Como se tivesse isso, aquele lá, ó. Tivesse na época, como se... Isso, é esse mesmo. Como se tivesse na época ofertando na casa de Deus. Quem está pegando? Próximo slide. Os despojos do Egito. Os despojos do Egito. Quantos anos o povo de Israel ficou no Egito? Quantos anos? Quantos? 40 anos. Mais alguém? É. Fala, varão, fala. 400, irmã Érica. Irmã Nayara? Quem mais? Alguém fala mais? Vamos abrir a Bíblia para ver? Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15. Quem está aprendendo, diga amém. Eu não sei se eu vou falar de Elias ou vou falar de bens, talentos. Deixa o Espírito Santo falar aqui comigo. Depois disso aqui nós vamos falar de ou bens, talentos e dinheiro, ou vamos falar da viúva de Sarepta. Qual que vocês querem? Vocês não querem falar nada, então deixa quieto. Mas o que tem a ver? Tem tudo a ver. Gênesis capítulo 15, versículo 13. Lê lá, mestre. Gênesis capítulo 15, versículo 13. Então disse a Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e
Eita, misericórdia. Afligir-lhe-ão 400 anos. Quantos anos? Quantos 400 anos Deus disse que o povo ia ficar no Egito? 400. Sendo afligido, sendo escravizado. 400 anos, amém ou não amém? Quem concorda, diga amém. Amém? Não. Vamos ver? Êxodo capítulo 13. Êxodo capítulo 12. Não é pegadinha não, o problema é que às vezes Deus fala e a gente que erra. Êxodo capítulo 13, 12, 40. Êxodo 12, 40. Êxodo 12, 40. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que... Só um minutinho. Quantos anos? 430. Repita com força. 430. Quem foi que errou ali? Deus errou? Ninguém. Uai, Deus não falou que não era 400 anos? Começou a contar a partir daquele dia. Diga. Na contagem toda, Deus falou que eles iam ficar peregrino 400 anos. Sabe por quê? Que às vezes a gente faz o que Deus não quer, a gente padece. Porque eles ficaram 30 anos ainda de espera por causa do erro de Moisés. Moisés não matou o egípcio? Por causa da morte dele, por causa da matança, porque ele matou o egípcio, ele saiu fugido. Faltavam 10 anos para completar 400 anos. Tudo aquilo que fazemos contra o propósito de Deus atrasa a nossa saída do Egito. Tudo que a gente faz fora do plano de Deus atrasa a saída do Egito. Moisés não era o libertador de Israel? Sim ou não? Quantos anos ele ficou em Midian? Fale comigo. 40. Moisés voltou, irmão Ailton, depois de 30 anos, 40 anos depois. Faltava 10 anos para cumprir a promessa de Deus no povo de Israel no Egito. A nossa atitude fora do plano de Deus atrasa as bênçãos sobre a nossa vida. Deus não errou. O homem que erra, Deus jamais vai errar. Quem pode dar glória a Deus aí, irmão? Vamos lá, só para nós estarmos entendendo. 12:36 agora, mestre, para nós terminarmos. 12:36, acompanhe. Êxodo 12:36. E o Senhor deu graça ao povo em os olhos dos egípcios, e estes emprestavam-lhes, e eles despojavam os egípcios. 36? 36. Leu 35 para ficar melhor. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata e vasos de ouro e vestes, e o Senhor deu graça ao povo em os olhos dos egípcios, e estes emprestavam-lhes, e eles despojavam os egípcios. Uau! O que acontece? O povo de Israel estava saindo do Egito. O povo de Israel estava saindo de onde? Tudo, irmã Fátima, tudo que a mulher pedia para a egípcia, uma hebreia, falava: eu quero todo o teu ouro, toda a tua prata, toda a pele de carneiro, toda a pele de golfinho. Sabe o que a mulher falava? Pega tudo e vai embora. Sabe por quê? O tempo que a gente trabalha no Egito, Deus paga. Ei, o tempo que a gente trabalha como escravo no Egito, Deus paga. Porque a mulher batia na porta e falava: me dá todo o ouro que você tem. O Egito, depois da saída de Israel do Egito, depois da saída de Israel do Egito, o Egito nunca mais recuperou economicamente. Você pode ir lá na Etiópia, pode ir lá aos redores, sem ser das pirâmides, está uma pobreza até hoje, irmão Raimundo. Israel levou tudo mesmo, ficaram sem nada. Sabe por quê? Porque a mão de Deus estava pesando sobre os egípcios. Tudo que eles pediram, tudo que a mulher pediu, irmão, tudo é tudo. Tudo é tudo.
quando a Bíblia fala, quando a Bíblia tem esses pormenores, é porque ela quer enfatizar e quer nos dar detalhes. As riquezas dos detalhes, as riquezas da nossa fé estão nos detalhes. E logo, eles falaram: peguem tudo. Peguem tudo. Peguem tudo. Agora imagine um bocado de nômade milionários andando pelo deserto errante. É Deus ou não é? Israel foi 2 vezes levado cativo. Quantas vezes? Quantas vezes? Pela Babilônia e pelos assírios. Pelo Egito e pelos assírios. Israel nunca deixou de existir. Tem nação que começou a existir e nunca mais teve sucesso. Morreram. Sabe por quê? Porque não é dinheiro que faz com que a nação prospere. É a bênção de Deus. Vou repetir. Israel foi assolado várias e várias vezes, mas eles nunca deixaram de existir, porque não é o dinheiro que vai se enriquecer, é a bênção de Deus. Êxodo 25. Êxodo 25. Acompanhe do verso 1 ao verso 9, Israel, por favor. Verso 1 ao verso 9. Glória a Deus. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Só um minutinho. O que é a oferta alçada? A oferta é dividida em 3 tempos. Memorial, diga comigo. Memorial. Alçada. Não é calçada não. Alçada. E movida. A oferta é dividida em 3 tempos. Os 3 tempos da oferta. Os 3 tempos da oferta. Fale comigo. Memorial. Alçada. E movida. Memorial. Passado. Alçada. Presente. Movida. Bem. Memorial remete ao alçada. Movida. Futuro. Os 3 tempos da oferta. Alçada, memorial, alçada e movida. Só que o povo de Israel, Deus falou: traga-me para mim uma oferta alçada. No nosso tempo, se fosse hoje, se fosse quando jogava bola, falava: vamos fazer uma vaquinha. Faz uma vaquinha aí. Faz uma vaquinha e cada homem vai trazer conforme o Espírito tocar no coração. Irmã Rosinha, olha a ofertinha do camarada. Ouro. Glória a Deus. Olha a ofertinha, Israel, do camarada. Pele de golfinho. É forte. No deserto. No deserto. Olha, irmão Ailton. Olha a oferta do camarada. Pedras preciosas. Olha a oferta do camarada. Pele de cabrito. Sabe por quê? Quando a bênção de Deus está com você, até no deserto você prospera. Vou repetir de Pedras novo. sardônicas, mestre. Pedra sardônica. Quando a bênção de Deus está sobre você, até no deserto você faz prosperar, irmão. Quem está pegando? Faça-me para mim uma oferta alçada, uma vaquinha, uma oferta levantada. Continue. Irmão, hoje vocês estão comendo Bíblia, viu? Quem não gosta, Glória a Deus. colhe do mesmo jeito. Só uma observação. Diga-se de passagem. Só observação. Qual é? O Senhor falou que eles levaram todos os egípcios. Eles tinham até esmeralda, tinham todo tipo de pedra com Tinha eles. toda pedra preciosa. Toda pedra Antigamente, preciosa. mestre, eu pensava que, na minha indagação, na minha mente fechada, como que eles iriam pegar pele de golfinho sendo que estavam no Tinha Egito, jacinto. no deserto? Aí Deus, nós lendo, estudando, a mente se abriu, a iluminação veio. E do Egito eles não saíram com tudo? Vocês não estão entendendo, não. Eles saíram do Egito os bilionários. Deus paga o tempo que você está trabalhando, tá? Esquenta não. Diga lá. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. 3.
Esta é a oferta alçada que tomarei deles. Olha a ofertinha. Ouro, Olha a primeira. ofertinha. Primeira, só a primeira. Ouro, segunda, prata, terceira, cobre. Pastor Raíssa, já pensou se eu falar, irmãos, eu quero que levante primeiro os irmãos que têm ouro. Glória a Deus. Aleluia. Ei, levante os irmãos que têm ouro, pedra, prata e Cobre. pedras e cobre. Aí levantando desse lado aqui, desse lado aqui, desse lado aqui. Aí levantando, Toma posse, rapaz. 2, 3, 4. E é só se levantando. Glória a Deus. Aí, eu tenho prata, eu tenho ouro, eu tenho cobre, eu tenho pedra preciosa. Irmão João, olha a ofertinha dos camaradas. Quando Deus te dá, Ele te dá de verdade, tá? Continue, versículo 4. E pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras ou cabritos, Isso. e peles de carneiros, tintas de vermelho, e peles de texugos, e madeira de cetim, e azeite para a luz, e especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso. 7. E pedras sardônicas, e pedras de engaste para o efode e para o peitoral. E me farão um santuário. Só um minutinho. Se depois você der um Google, só pesquisa o quanto que custa um Onix. Não é o carro Onix, Não é o não. carro, não. Pergunta quanto que custa uma pedra preciosa. Cadê? Quando uma pedra preciosa de ônix ou de jacinto, ou de ágata, ou de ametista, ou de hilo, ou de carbúnculo. Pesquisa pra você ver. Esmeralda. Pesquisa pra você ver quanto custa uma pedra. Diamante nem chega perto. Chega nem perto, não chega saindo na foto. Sabe por quê? Era Deus que estava dando pro povo e o povo estava ofertando. Vai lá. E pedras sardônicas, e pedra de engaste para o efode e para o peitoral. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo, e para o modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo o fareis. Glória a Deus. Aleluia. Eu estava procurando o texto, não sei, depois tu procuras para mim. lá. De que Moisés falou para eles pararem de trazer oferta. Para de trazer oferta porque já tem demais. Sabe por quê? O povo de Israel tem tanta oferta que não estava cabendo mais de onde guardar. Sabe onde eles estavam? Eles não estavam no paraíso, eles estavam no deserto. Eles estavam no lugar mais solitário do mundo, mas a bênção de Deus estava sobre eles. Mestre, põe aquela foto, por favor, para nós terminarmos agora. Os irmãos cansaram. Aquela foto da ovelha, da dracma e do filho que se perdeu. Quem disse que não tem dízimo no Novo Testamento? Quem falou que não tem primícia no Novo Testamento? Quem não sabe de Bíblia? Mas aqui vocês sabem de Bíblia. Aqui vocês ouvem a palavra de Deus e sabem. Existe dízimo. Irmão, Jesus falou mais em dinheiro do que no inferno. Conta depois, rapaz. Depois nós vamos contar. Quem está aí, diga amém. Jesus falou. Jesus era um empresário e empreendedor poderoso. Sério? Jesus era um grande empreendedor. Era um grande empresário. Não de coisas, de pessoas. Não tem um curso chamado gerenciador, recursos humanos de pessoas, de trabalho com pessoas? Jesus era mais do que essas pessoas, porque Jesus compreendia. Jesus tinha 12 homens com qualidades diferentes, com temperamento diferente, e soube lidar com cada um deles. E quando um deles negou, quando um deles estava pensando que estava com raiva, fala para Pedro e os discípulos que eu estou esperando eles. Sabe por quê? Jesus não esperava nada de ninguém, ele primeiro dava. Se a pessoa quisesse dar, dava, mas se não quisesse, não dava, não tinha problema nenhum. Porque hoje tem tipo de pessoa, irmã Eva, hoje há tipo de pessoas que dá querendo receber em troca, que
que está querendo receber, querendo ser bajulado, querendo ser engrandecido. Jesus não era esse tipo de pessoa, não. Ele fazia sem querer nada em troca. Sabe, por isso que Jesus não sofria de depressão, por isso que Jesus não sofria de falta de amizade, porque hoje que a pessoa quer, só porque a pessoa faz isso para mim, eu vou ter que retribuir. É claro que é gratidão, só que Jesus não esperava nada de ninguém em troca. Ele fazia porque o Pai lhe mandava. Olha lá, Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 vai falar da ovelha que se perdeu depois que saiu de casa. 1%. Quando eu perco 1 de 100, quantos por cento? Quando eu perco 1 de 100, quantos por cento? Quando a parábola da dracma perdida, quando eu perco 1 de 10, quantos por cento? Quando a parábola do filho perdido, que se perdeu depois que saiu de casa. E o nome não é parábola do filho pródigo, é a parábola do pai compassivo. Porque se tem alguém que deve ser chamado a atenção, se tem alguém que deve ser exaltado, que deve ser tido como grande, não é o menino, é o pai. Vocês não creem? Porque o filho matou o pai, mas o pai não matou o filho. O pai matou um cevado para o filho entrar. O pai, antes do filho sair, ele pegou todas as coisas, sim ou não? Só que pela lei, o filho só podia pegar alguma coisa do pai quando o pai morria. Ou seja, ele estava falando: pai, eu te matei. Quando o filho voltou, o pai saiu ao encontro do menino, e o menino correu e deu um abraço. Pulou nele e deu um abraço. Só lembro do Ramon. O Ramon fazendo a vacinação. Quando o filho falou: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado filho teu. Por que ele não é mais digno de ser chamado filho dele? Dia dos pais chegando. Porque ele matou o pai. Ele falou: eu não tenho mais pai, e o senhor não tem mais um filho, mas me contrata como servo. Aí o pai: não, eu vou matar um bezerro. Porque não há remissão de pecado sem derramamento de sangue. Para o filho entrar, o pai teve que matar. Glória a Deus. Para o filho entrar, teve que morrer alguém. E não foi o filho, foi um bezerro cevado. Para você entrar na Nova Jerusalém, teve alguém morrer. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, aleluia! Para você estar na presença do Pai, teve que alguém morrer por você. E você não pagou nada. Você só falou: eu sou teu filho. Então o Pai falou: vem, eu vou te dar veste, sandália e anel no dedo. Você é filho do Pai. Glória a Deus, aleluia. Quem pode glória a Jesus porque você tem um Pai? Aplauda o Senhor porque você tem um Pai, irmão. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Mestre, achei. Diga lá. Achei da oferta. Daqui a pouco tu lê. Só para me terminar aqui. Alguém tem alguma dúvida? Oh, meu Deus. Termina agora. Parábola do filho que se perdeu depois que saiu de casa. De 100, se eu perder um, fica quanto? De 100, se eu perder a metade, fica quanto? 50? Tipo da oferta. A oferta pode ser até 50%. Se Deus colocar no seu coração, se Deus te tocar, se você quiser dar tudo, porque tem muita gente que critica aqueles pessoal lá da fogueira santa, mas se a pessoa tem fé, vai fazer o quê? Se a pessoa tem fé, fazer o quê, rapaz? Não critica não, porque às vezes ele tem mais fé que você, porque dá tudo. Não tem culpa se ele dá tudo e a gente não pode dar nada. Então não critique quem faz isso não, rapaz. Deixa ele com a fé dele. Quem tem fé de comer legume, coma legume. Quem tem fé de comer carne, come carne. Mas quem não tem fé de comer nenhum, não coma. Só para não trazer discórdia para a igreja. Então, se você tem fé, exerça. Então a oferta que Jesus disse é até 50. O dízimo de 10 perde uma. Dízimo de 10 perde uma, 10%. A ovelha de 100 perde uma, 1%. Primícia, dízimo e oferta. Lê lá, mestre, para mim terminar aqui. E nós fazemos o ato primicial. Fala para os irmãos para eles abrirem também, por favor. Êxodo 36. Abra para nós. Êxodo capítulo 36, versículo de número 3. Abre aí, queridos. Êxodo
36:3. Não dá tempo de falar de Elias e a viúva de Sarepta, mas no próximo culto de primícia eu vou falar. Quem crê, diga amém. Nós já vamos entrar falando sobre a viúva de Sarepta. Amém? Vamos ver se em dezembro, no começo de dezembro a gente vai fazer culto de primícias, porque é muito importante nós sabemos das primícias, saber o detalhe, saber o poder. Porque, irmão Raimundo, qual a diferença de dízimo para primícia? A primícia, o dízimo, a primícia abunda. A primícia faz crescer. A primícia faz com aquilo que você tem, tenha mais ainda. Quem está pegando, irmãos? Vou repetir de novo. A primícia, ela tem o poder de libertar a sua oferta. Sabe por que muita gente às vezes não recebe oferta e fala: ah, eu oferto, mas nunca recebo. Um dia eu estava bem aqui, lá na tarde da bênção. Aí a gente estava, acho que foi no começo do ano, estava chovendo ainda. Aí eu falei com a minha esposa, a gente está aqui, tá na frente da igreja, não estamos trabalhando agora, vamos cultuar. Cultuamos, peguei uma moeda de R$1. Moeda de R$1. Peguei e coloquei, falei: Senhor, eu não posso ficar na tua casa sem dar nada. Não posso entrar de mãos vazias. Não posso te cultuar de mão vazia. Peguei uma moeda de R$1, coloquei na ofertinha. Quando estou preparando mais a irmã Aline as casquinhas para os irmãos, meu pai falou: Pastor Daniel, diga lá! Teve um irmão aqui que contribuiu na sua vida. Me pergunte quando? Quanto? R$100. Você não está dando glória porque não é contigo. Sem eu saber, estava dando a primícia do dia. E estava recebendo tudo de Deus. Porque muita gente não recebe a oferta. E nunca vê Deus dando pelo menos R$50 de volta para ele. E quando você acha dinheiro, quando o dinheiro cai na sua conta, não é por causa que você foi cagada, não foi sorte não. Foi a oferta que você deu um dia atrás, um dia não, tempos atrás, e está voltando hoje. Porque a oferta não cai na mesma hora. Tem momentos que vem. Tem umas que vem na hora. Mas tem outras que Deus só vai guardando. Só guardando. Meu pai falou: tem um varão que contribuiu na sua vida, recebeu na sua vida. Quando eu peguei o envelope, chega a azulzinha, chega a resplandecer os nossos olhos. Eu falei: uau! Só quem experimenta as vontades de Deus vê isso aí. Diga lá, mestre. 36:3. Só lembrando que esse texto aqui é quando Deus falou para o povo parar de Moisés falou para o povo isso. Parar de trazer oferta. Repete de novo. Êxodo 36:3. Tomaram, pois, de diante de Moisés toda a oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda eles lhe traziam cada manhã oferta voluntária. 4. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um a obra que fazia. E falaram a Moisés dizendo: o povo traz muito mais do que basta, ou seja, traz muita oferta do que basta, para o serviço da obra que o Senhor ordenou que fizesse. Então mandou Moisés que fizessem passar uma voz pelo arraial, dizendo: nenhum homem, nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim foi o povo proibido de trazer mais. O povo, olha a minha tradução. Glória a Deus. O povo trazia muito mais do que era necessário. Glória a Deus. Quem pode dar glória a Deus aí que ele merece? Vamos aplaudir. Merece. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Jesus. 1% de 1000, quanto que é? Quanto? Dilma. Tanto de Dilma ali, rapaz. R$100. 10. Aí fala, a Dilma, baixou a Dilma aqui no nosso meio. 1% de R$1.000. 1% de R$2.000. Isso. 1% de R$50.000.
Dilma, Israel, a Dilma aqui. R$ 50. É muito demais. 1% de 100. 100 mil. Eu profetizo que vai chegar um tempo que nós estamos primiciando isso aqui. Primiciando isso aqui. Quem crê, diga amém, queridos. É só para os irmãos entenderem do que tá fazendo, do que nós estamos fazendo. Muito bem. De 50 mil? Muito bem. E de 100 mil? É porque aqui é 0,1. Aqui era 0,1, a gente estava contando. E não é 0,1, é 1,0. Ei, Vaza. Diga lá, mestre. Só recapitulando aí que Recapitula. Isso é primícia, não é dízimo não, irmão. É primícia. Vou repetir de novo. Isso aqui é de primícia. R$10 de 1%. R$1.000 de 1% é 10. De dízimo, quantos por cento que é? R$100. R$2.000. Agora é dízimo. Não, agora o dízimo. O dízimo de 2.000. Isso. Porque não pode confundir dízimo de primícia. Dízimo é 10%. Primícia é... Ok? Os irmãos... É porque como tem muitos irmãos novos, tive que falar isso aqui, tive que especificar para entender. Pegou? Quem pegou? Quem pegou? Quem pegou? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tendo dito isso, vamos primiciar para a glória do nome do Senhor Jesus. É mais que um dever, é uma obrigação. Quanto que dá o salário mínimo? Se quiser ter R$14, pode dar. Primícia, R$14. Se quiser dar 13 e os quebrados, e tal, lá. Pode dar, não tem problema. Ok? Isso aqui, irmãos, é uma forma de você também tratar a sua economia. Outra coisa, não fale assim: Deus, abençoa a minha finança. Porque finança é aquilo que eu devo. Deus, abençoa a minha economia. Deus, abençoa a minha renda. Deus, me dê inteligência para me gastar não mais do que aquilo que eu ganho, mas guardar aquilo que eu tenho um pouco para me saber administrar. Ei, você tem que saber quanto você passa por um mês, querido. Porque senão você fica sem entender e sem saber, fica descontrole. E Jesus, ele é um empresário que soube lidar com dinheiro, e nós temos que saber lidar. Amém ou amém? Tem mais envelopes, meu amor? Tem envelope. Você que não pegou envelope, irmão Ailton, o senhor entendeu, irmão Ailton? Os irmãos que não pegou o envelope queira pegar. A irmã Aline está com o envelope. Você que queira pegar. Isso, são envelopes novos, viu? São envelopes novos. Quem não é primícia, pode ser. Diga lá, mestre. Pergunte. Quer pegar o microfone? Para os irmãos ouvirem? Não tem nada não. Só entregar. Entregar a oferta, entregar dízimo, entregar primícia. Certinho. Amém ou não amém? O Israel está com a maquininha. Você que quiser passar a maquininha, pega a maquininha, passa a maquininha. Se não quiser, tem o Pix. Se não quiser, tem no dinheiro também. Quem pode dar glória a Deus neste lugar aqui, neste momento? Mãe, cadê? Ah, tá aqui. Os irmãos podem chegar, pode vindo, por favor. Porque a pastora já quer que nós encerremos. Em dezembro vai ter mais, amém ou amém? Quem gostou? Quem gostou? Pode colocar dentro da arca, tá? Em dezembro teremos mais. Tem que distribuir. Quem não ceiou ontem, hoje é dia de ceiar. A diaconisa Fátima,
Maria de Fátima está com os envelopes. Isso, pode pôr aí. E fica aqui, por favor. Está com os envelopes. Você que queira envelope, pegue aqui o envelope. 1%. 1%. No próximo culto nós vamos falar da viúva de Sarepta. Porque não deu tempo. Como fica muito pouco tempo. Eu pensei que ia dar tempo. Maline, fecha para mim aqui. Celular. Pode parar.